Bom dia, desejando aqui já de imediato que todos estejam bem e que a gente sabe que são dias e momentos difíceis, né? Mas que logo em breve todos estaremos bem, convivendo coletivamente e desejando a todos aí que retornemos em breve. O título dessa aula seria o ordenamento territorial do Brasil, destinado então aos alunos do terceiro ano do ensino médio. Só retomando essa caminhada, inicialmente a gente discutiu o processo de ocupação do território brasileiro em diferentes temporalidades. Isso é num recorte temporal que se estende do século XV e XVI até o século atual. Então, dentro desse processo, quando a gente pensa em ordenamento territorial, isso envolve o planejamento do território nacional em diferentes escalas, né, da escala local até a escala nacional, abordando diferentes áreas, né? Política, econômica, social, cultural e meio ambiente, e tem como objetivo principal reduzir as disparidades regionais presentes no território nacional, já que esses investimentos, estatais ou não, historicamente sempre foram polarizados na região sudeste. E que a partir dessa ideia do ordenamento territorial, a ideia de desconcentrar esses investimentos, né? Então, quando a gente pensa em termos de política estatal, para pensar essa questão do ordenamento territorial, eu posso citar mais recentemente o governo Fernando Henrique Cardoso, com a criação dos ENIDs, né? Eixos Nacionais de Desenvolvimento e Integração, e posteriormente no governo Lula, o PAC, Programa de Aceleração e Crescimento. Essas foram políticas territoriais para a gente poder pensar isso mais recentemente. Bom, e para eu poder pensar essa questão do ordenamento territorial, eu também preciso inicialmente pensar no conceito de território. O conceito de território estaria associado à questão do poder. Mas segundo também o professor Milton Santos, território estaria inserido dentro da questão do uso do território, né? E aí, paralelamente, eu também tenho que pensar no conceito de rede. E segundo a professora Leila Cristina Dias, no seu artigo Redes, Emergência e Organização, desse livro aqui, ó, Geografia, Conceitos e Temas, ela destaca que as redes conectam, né, assimetricamente através de fluxos desigualitários de diferentes escalas. Então, para eu poder pensar as potencialidades do território, essas potencialidades são influenciadas pelas redes, né, de transporte, comunicação e energia, e como eu disse aqui, essas redes estão distribuídas desigualitariamente pelo país. Haja visto quando a gente pensa, por exemplo, a malha de transportes, a rede rodoviária do país, elas estão polarizadas na área litorânea, resultado de um processo histórico, do processo de urbanização. As redes, elas vão conectar os espaços hegemônicos aos chamados espaços periféricos. Então, o grande nó em termos de rede no país seria, por exemplo, a cidade de São Paulo, né, considerada como uma cidade global, que se conecta às periferias do país, por exemplo. E quando eu penso na cidade de São Paulo como uma metrópole global, ainda segundo o próprio professor Milton Santos, é nela que se dá o processo de modernização, a vocação para a modernidade. E depois esse processo ele vai se espraiar por todo o território nacional. E como eu disse, é sempre importante pensar nisso, é uma modernização que ela é desigual, porque ela não chega a todos os lugares, a todas as cidades da mesma forma e com a mesma intensidade e nem no mesmo tempo. Bom, quando eu penso na ideia de escala, ainda segundo a professora Iná Elias de Castro, a escala eu posso pensar nela do ponto de vista cartográfico e do ponto de vista geográfico eu posso pensar na medida que confere visibilidade ao fenômeno. É um nível de análise dos fenômenos sociais. Então, por exemplo, quando eu penso na questão da pandemia, eu posso compreender que ela está presente numa escala mundo, numa escala global. Então, essas redes, essas escalas, elas se articulam entre si e se conectam com o mundo global. Bom, dentro desse processo de conexão, de articulação com diferentes escalas,
Ainda segundo o professor Milton Santos, eu posso pensar que esses processos eles podem ser verticais, né, quando o local se submete a uma ordem global, ou de uma forma horizontal, quando os atores locais eles normatizam o território e se articulam de acordo com os seus interesses em comum. Só para poder exemplificar essa ideia da subordinação do local à escala global, eu posso pensar na implantação da montadora de automóveis Mercedes-Benz nos anos de 1990 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, o que havia aí uma relação, né, entre esse agente externo e o agente interno, representado por diferentes esferas públicas, federal, estadual e municipal, que na verdade concederam uma série de vantagens a esta montadora de automóvel. Por exemplo, isenção fiscal, impostos mais baratos, eu posso pensar também na questão dos terrenos baratos, infraestrutura, e aí dentro disso eu posso, quando eu penso em infraestrutura, eu posso estar pensando na questão da acessibilidade, rodovias, a questão da internet, né, do acesso à internet com qualidade. Eu posso também estar pensando numa rede de serviços, por exemplo, a rede hoteleira. Então, tudo isso exemplificam a forma como a escala local ela se submete a uma escala, a escala mundo, a escala global. Então, dessa forma, a gente vai estar encerrando aqui a primeira parte dessa temática, né? Posteriormente, a gente prossegue com o processo de regionalização. E, mais uma vez, desejo a todos aí melhores e que todos fiquem muito bem. Um bom dia para vocês.